Investidor by Holder, o canal de educação financeira, fazendo vídeos curtos para você. Nós vamos falar hoje do fundo imobiliário Kizu, né? Voltando a falar dos fundos imobiliários, né? A gente vai fazer sempre vídeo de 1, 2, 3 fundos imobiliários, 3 ações ou 2 ações por mês. E chegou a vez do Kizu 11, né? Que é o Clima Fund FII Suno 30. Vamos deixar aqui, né? O site, né? Do link do Relações com Investidores. Acho que é um site bonito, vamos deixar rodando por enquanto, né? Vamos deixar aqui também o site, né, referente ao Suno, porque ele tem um viés aqui de falar, né, do índice de referência Suno 30, então ele não segue muito o IFIX, então ele tem um benchmark aqui que é o Suno 30. Vamos falar aqui um pouco do regulamento, porque a gente sabe que ele segue o Suno 30 80% da sua carteira teórica, sendo que 20% ele é para, né, ele arbitra de forma para poder estar gerando um valor positivo aí para o cotista. Teve algumas, né, no momento de crise, nos últimos 2 anos aqui, né, uma crítica muito forte, mas que eu considero que não seja consistente devido à crise que atingiu todo o mercado. Né? Então, você não bateu um benchmark que os fundos não iam atingir. Então, você acha que é um ponto importante. Então, a gente vai dar uma lida lá no regulamento. Vamos usar principalmente, né, todo o recurso que nós tivemos aqui dentro do site de relação do investidor. Vamos tentar seguir o máximo disso e usar algumas ferramentas, né, que aqui a gente vai usar o Status Invest para poder repassar para vocês aí como das ferramentas para poder auxiliar aí no dia a dia. Ok? Podia ser investidor 10, mas os dois eu acho que estão no mesmo patamar, são muito interessante, muito, muito legal. Ok? Então vamos lá, né, falar do Kizu, né? Vamos pedir aqui para vocês se inscreverem, deixar seu like, compartilhe com seus amigos e familiares. E não esqueça de acionar o sino de notificação, que a gente tem muita visualização e pouco inscrito e pouco like. Isso aí não ajuda a gente no nosso canal. Né? No nosso canal nós queremos que ele cresça e que a gente consiga se manter, né, somente com o canal para poder ajudar todos vocês aí. Com essas dicas importantes aí, como que a gente, né, a parte educacional repassando informações valiosas. Então vamos lá. Vamos falar do Quilima, né? Ele é um fundo de fundo, tem o objetivo de realizar aquisição de cota de outros fundos de investimentos imobiliários, seguindo a carteira TO do índice de referência Suno 30, no qual buscará retorno, né, próximo à rentabilidade. Aqui tem uma inscrição na newsletter, eu não recomendo fazer a inscrição por aqui, mas um pouco mais na frente, tá? Aqui vamos ver quem somos, né? Que eles falam, aqui é Clima Asset, né? Aí já é um como um todo, ele tem outros produtos e você pode estar fazendo aqui tem todos o CEO, né? O CEO, a equipe de gestão, né? Operacional e tudo mais aqui quem faz parte. E aqui você poderia já fazer o cadastro, acho que aqui é o link mais assertivo. Beleza? Depois eu já mandei até um comunicado lá para em relação ao investidor falando sobre aquele ponto do link. E é interessantíssimo aqui porque eles respondem a gente bem rapidamente. Aqui nós vamos falar do Clima Fundo de Fundos, tá? Ele tem a política de investimento, né, por objetivo de aquisição de fundos, de aquisição de outras cotas de fundo de investimento imobiliário, seguindo a carteira teórica, né, referência que é o Suno 30, na qual buscará o retorno próximo à rentabilidade do índice de referência, cuja metodologia carteira teórica pode ser verificada através do site, não vamos estar com o site aqui aberto, beleza? Veja cotação, tal, a cotação está aberta, está aqui. Então ele tem, né, uma cotação muito interessante, né, de 2,42 a cotação atual do Suno 30. Então ele está crescendo. Só ele não tem aqui fundo, né? Ele tem umas regrinhas, né? Quais são as regras dele, né? Ele nasce com o objetivo de entregar um índice eficiente, descomplicado para o investidor do mercado, né, do fundo imobiliário FII,
ele tem uma representação mais clara de risco-retorno no mercado, mostrando acima o objetivo dos maiores investidores de FII, usando como referência o índice FII do Suno, é possível monitorar o desempenho dos principais fundos imobiliários da B3. O que é aqui? O fundo faz a parte da composição de FIX, então ele é uma composição, né, forte. O fundo não poderá ser um fundo de fundos, um FOF. O fundo não poderá ser um fundo monoativo, né, de somente um ativo. E o fundo deverá ter dividendo maior que zero nos últimos 12 meses. Então, acho que é outro ponto importante. A aplicação dos 4 critérios do fundo comprado deverão ser ordenados em fundos imobiliários de forma decrescente de acordo com o seu patrimônio líquido. Os 30 fundos de maior patrimônio da lista por maior posição, do índice do Suno 30, naquele trimestre, com participação igualitária de todos em 3,33%. Beleza, assim, tem a informação e que tem os fundos que estão fazendo a posição de julho a setembro de 2023. Então, esse fundo aqui pode alterar. Né? Se a gente pode pegar uma data mais para trás aqui, de 2021, né? E podemos ver aqui que algumas aqui, vamos ver, né? Aqui quase não mudou muito, né? Então, ele se mantém os maiores fundos imobiliários mesmo. Nossa. Abriu a junho aqui. 2021. Estão se mantendo, então é um ponto aqui, talvez hectare aqui, que é uma que deve ter saído, né? Eu queria buscar, né? Se um hectare, um Débora aqui que estava com um valor bem alto naquele momento e hoje não está fazendo tanto sentido aqui de estar dentro do índice. Mas vamos seguindo aqui, né? Aqui tem essa política de investimento, né? O ticker, né? O ISIN dele aqui, que é um código, né? Que compõe essa parte do ticker. A atividade começou em outubro de 2020. Sobre o fundo que usou, tem isso aqui, informações. A gente vai clicar aqui. Vai ver aqui, né? Mais sobre o fundo que usou. O fundo são essas informações. E tem o documento dos fundos aqui, que são os relatórios gerenciais que nós já fizemos até nossos vídeos aqui mostrando que está tendo um desempenho muito razoável nos últimos meses. Acho que isso é bastante importante. Não vou falar na verdade, dos indicadores dele. Aqui, vamos aqui rapidamente aqui na parte do regulamento, tá? Aqui é o regulamento. Ele comenta que são as partes importantes, né? Que é da parte do público-alvo, no público-alvo, depois o objetivo do investimento. Ou parte 4, parte 5. Fundo, né? Pessoas físicas, jurídicas, investidores institucionais, né? Residentes domiciliados no Brasil e no exterior, bem como fundo de investimento que entendam de risco relacionado aos objetivos da atividade do fundo, em busca de retorno de seus investimentos e risco no longo prazo, e até que é realizada a oferta, né, de pública para novas cotas, né, com exceção do CVM, na verdade, exceção não, né, do Fundo de Instrução CVM 400, 29 de novembro de 2003, conforme alterada na CVM 400, e o fundo está apresentando prospecto dessa informação. Tem muita coisa aqui. Aí tem aqui o Fundo de Política de Investimento. O fundo terá como objetivo, né, investimento imobiliário, né, previsto na Instrução CVM 472, objetivando preponderantemente a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário e está admitindo negociação na B3, bons de valores, aí acompanhamento de aquisição de demais fundos, conforme definido abaixo, né? O fundo de investimento não representa nem deve ser considerado a qualquer momento e pode garantir de rentabilidade por parte do administrador gestor. Então, ele não pode fazer uma garantia aqui, né? Ele pode fazer uma previsão de que quanto que ele tem, mas não falar que aquilo ali vai ser sempre aquela informação. Aqui é aquele valor, né? Informação. Aqui nós temos o índice de referência Suno 30. Aqui tem o link, né, do Suno 30, onde nós já repassamos lá atrás. E o fundo aplicado de acordo com as orientações do gestor, né? O mínimo 80% do seu patrimônio de cotas compõe a carteira de cotas. E os outros 20%, eles vão fazer de uma forma que ele consiga ter uma
uma rentabilidade extra, tá? Um pouco maior, para tentar fazer essa flutuação. Sendo que, né, a modalidade ele 80% é esse indicador, esse índice. Então, ele baseia nesse índice, mas ele tenta dar um algo mais. No momento que tinha esse em 2020, né, quando ele entrou no circuito aqui, né, foi colocado a IPO dele e tudo, ele tinha um momento ainda de juros um pouco baixo, apesar de tinha pandemia, tá? Ele nasceu num momento conturbado, então ele começou a entregar um valor muito interessante mesmo naquele momento, né? Estava comprando alguns ativos baratos e conseguia gerar uma performance. Depois, com o aumento dos juros, né, para conter a inflação e tudo, começou a ter não somente a queda, né, dos fundos de fundos, que é o primeiro que tem um impacto negativo, e depois o pessoal começa a correr, né, sair do fundo imobiliário. Teve muita gente migrando do fundo da renda fixa para o fundo imobiliário para poder manter uma rentabilidade. Porém, né, com essa atratividade dos fundos de renda fixa, né, com juros altos e aquela possível segurança que ela traz para o investidor de renda fixa, teve uma demandada muito grande, então isso aí, né, oferta e demanda, começa a derrubar o preço desses fundos. E ocorre até alguns meses atrás, agora já está tendo uma recuperação muito forte, que a gente viu aqui na parte do Suno, né, está crescendo fortemente, e nesse crescimento forte aqui dessas cotações, tá? Isso aí ele é muito positivo para o mercado de fundos imobiliários. Tá? E ainda nem começou a queda dos juros, né, da taxa Selic. Os juros futuros sim, mas a taxa Selic não. Então é um momento muito propício para isso. Então vamos seguindo aqui, tem uma página 25 que eu queria dar só uma reforçada aqui para gente, que é referente a essa parte aí da performance dele. Tá, de fundos, tá. Questão de operação, só resgate, aplicação do valor do ativo do fundo. Aqui, acho que isso aqui é a parte que talvez comece, acho que é interessante. Tendo em vista a natureza, né, que é a parte do risco, dos investimentos a serem realizados no fundo, não obstante da diligência do administrador e do gestor, em colocar em prática a política de investimento prevista no regulamento, os cotistas devem estar cientes da existência do risco em que estão sujeitos o fundo e os seus investimentos de aplicações, né, aos seguintes riscos. Risco de mercado. Existe a possibilidade de ocorrer movimento de mercado das leis à vontade do administrador, que possa apreciar nos preços, né, dos ativos e dos fundos. Consequentemente, a oscilação do valor de cota. Isso aí nem aconteceu. Risco de concentração. A cadeia do fundo realizará investimento nos recursos captados pela aquisição de cotas do fundo. Dos investimentos, isso poderá acarretar em concentração da carteira de fundo, que poderá eventualmente gerar perdas patrimoniais. Isso aí também acontece, né? Até com a gente mesmo, né? Quando a gente vê que tem uma oportunidade, pode fazer uma concentração. Talvez essa concentração aí para poder garantir, né? Para poder chegar no benchmark, é acarretar num risco maior. Risco de crédito, né? Os ativos de liquidez estão sujeitos à capacidade de seus devedores a honrar o compromisso, que nem já aconteceu. Né? O pagamento de juros e principal alteração das condições financeiras, que nem está acontecendo agora. Né? Essa taxa CDI muito alta, muita gente não está conseguindo honrar os seus compromissos. Então, aqui ele tem problemas de desdobramento indesejado dos ativos de liquidez, ademais tendo uma estrutura, né, de títulos, valores imobiliários, tendo acarretado isso aqui tudo é muito importante antes de um investidor começar a investir, é de ler o regulamento do fundo. Depois não adianta lá falar que a gestão é ruim. Tá? Por quê? Leu o regulamento? Não li o regulamento, mas eu acho que não está certo. Parece que não está certo, mas você já investiu.
Então, você, entre aspas, você fez um aceite, né, daquele compromisso para o fundo. Risco de impossibilidade de investimento. Não há garantia de que o investimento almejado pelos fundos seja disponível no momento, devido à alocação em quantidades convenientes para atendimento da política, investimento, pode resultar em atraso de investimento. Isso aí pode acontecer sempre, né? Porque às vezes ele tem que fazer um rebalanceamento da carteira, né? E ele não vai conseguir devido ao custo estar um pouco mais elevado, não vale a pena, né? Ele tem que pensar como, né, a gestão pensa como um cotista, deve pensar como um cotista e pensar no bem, né, do próprio cotista, para poder gerar o valor. Né? O time da gestão trabalha para os cotistas. Nós somos sócios desse empreendimento. Então, tem risco relativo à propriedade de ativo, risco macroeconômico, que nem aconteceu também. Tudo isso aqui são pontos interessantes que começou nesses últimos momentos. Né? Alteração da estrutura tributária, né? Poderia ter impacto. Na época lá, né, do 2022, teve um risco aí de ser tributado, teve uma queda bem preponderante, né, nas cotações. As cotações ficaram precificadas com uma possível tributação de fundo imobiliário, depois eles viram que fosse isso. Ia ocasionar, num pior momento ainda, né, da crise financeira do país, porque a gente é um formador de crédito, né, para desenvolvimento tanto do FIIs, né, de fundos imobiliários, do FIINFRA e FIAGRO. Ia ser uma coisa totalmente bem atípica e a gente enxerga que não era uma coisa adequada para o momento. Então, acho que aqui a gente faz um ponto muito interessante. Né? Aqui no esse regulamento ele está muito bem descrito do que aconteceu e um monte de pontos que o pessoal estava fazendo, as críticas estão aqui, né? Com respostas bem claras. Então, vamos fechar esses pontos aqui para a gente chegar no que a gente quer ver aqui agora, que é o fundo nos últimas 52 semanas. Né? Ele teve um crescimento bem razoável. Nos últimos 12 meses, você pode ver, né, que teve um crescimento de 13,97, um crescimento muito bom. Ele é um fundo tão muito em conta, com dividend yield, né, de fundo de 10,25, que é um rendimento. Você vai falar assim, não, tem Fiagro que rende mais, tem, né, a gente tem que medir o que é para ser medido, né, comparar o que precisa ser comparado. Né? Então, ele tem um dividend interessante. Tá? Nos últimos 5 anos aqui, se você enxerga, ele estava num patamar bem positivo em 2021, tá? Que ele nasceu depois do Covid, né? E depois que começou os juros começar a crescer, que ele começou a ter esses impactos negativos. Sendo que, né, já voltou a 8,89 em outubro de 2022, que foi depois, né, de ter falado da taxação e tudo mais. Tá? Então, isso aqui já tem um ponto interessante. Ele está 0,95 do valor da cota patrimonial, tem 2,05 em caixa. Então, ele não tem 5 anos, 3 anos ainda, né? É um valor de crescimento, e tanto de rentabilidade quanto de caixa. E o último rendimento dele foi de 0,08 centavos, que é um rendimento interessante. Se você for avaliar aqui, é um rendimento que ele estava trazendo um 0,13, né, um 0,8 aqui, e manteve muito no 0,8 e 0,1 centavo. E um ponto que é importante aqui para a gente, que a gente consegue enxergar, que ele é resiliente. Né? Mesmo nesse momento de ruim, né, de crise, ele conseguiu fazer essas entregas boas aí para os cotistas. Tá? A gente acompanha, ele não é um fundo que tem um valor muito alto hoje, né, dentro como um fundo gigante, mas ele é um fundo pequeno que está fazendo essa entrega de valor. Eu acho que o importante é um ensaio, né, de um fundo médio
ele transformar no fundo maior. Não pode ser todos ser fundos grandes, sendo que os maiores fundos hoje ele tem uma taxa um pouco mais salgada. Tá? Sempre tem muito salgado. Então, a gente tem que ponderar isso aqui para poder fazer um balanceamento de carteira. Tá? Aqui tem informações do Kizur, que é o CNPJ, que tem aqui também, né? Aqui na parte do relação com os investidores. Ele é um fundo interessante que vale a pena você fazer esse estudo, ok? Não é uma indicação de compra nem de venda, tá? Ele é, aqui nós estamos com o cunho educacional, tentando demonstrar com os aparelhos que nós temos aqui, né? Referente aos relação com o investidor, para poder te repassar alguma informação que seja válida para vocês, ok? Muito obrigado a todos, né? Por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares. Tenha uma excelente semana e bons investimentos. Tchau, tchau.